Livro de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, nós estamos falando sobre avivamento e nós precisamos e podemos crer no avivamento, porque o avivamento é quando Deus cumpre esta promessa de vir sobre nós, nos capacitando para a sua obra. O avivamento sempre tem esse propósito, o Senhor restaurar a nossa vida para que nós possamos servi-lo. A igreja do Senhor Jesus, o maior interesse que essa igreja cresça, que essa igreja esteja viva, é do nosso Deus. E por isso, talvez contra a nossa vontade, algumas vezes o Senhor vem e nos incomoda. E graças a Deus por isso, que Ele não nos deixa no nosso pecado, na nossa miséria. A igreja é do Senhor. E Ele não vai permitir que essa igreja morra, que essa igreja deixe de cumprir a sua obra. E nós clamamos a Deus que Ele venha sobre nós, como clamou Abacuque: aviva a tua obra, torna mais viva essa obra. No decurso dos anos, faze-a conhecida, ou seja, que Deus mantenha essa obra, que já é viva, e que Deus assim coloque mais vida em cada um de nós. E nós assim queremos que Deus esteja assim dia a dia, cumprindo este propósito nas nossas vidas. O tempo passa rapidamente, nós não temos tempo para esperar, né? Vamos esperar a pandemia, vamos esperar a pandemia acabar, vamos esperar isso acontecer. Deus é o Deus que age em todo o tempo e nós cremos que nós estamos numa oportunidade muito boa, quando agora nós podemos voltar à igreja, podemos recolocar, né, a nossa vida de forma espiritual, comunitária em prática novamente, e o desejo é que Deus esteja avivando cada um de nós, despertando cada um de nós para isso, que nós não sejamos silenciados por qualquer distração que venha nos afastar, né, do povo de Deus, da palavra de Deus, das coisas importantes que o Senhor Deus tem para nós. Na semana passada, nós começamos a falar nesta passagem de Atos capítulo 1 e 2, e dissemos que nós podemos aprender sobre avivamento através da história dos avivamentos, e nada melhor do que a história do grande descer do Espírito Santo, do grande avivamento, da grande transformação que ocorreu no mundo, na igreja, uma fase que diferenciou, né? Uma fase que é chamada agora os últimos dias, quando Jesus vem a esse mundo, morreu e ressuscitou, e assim promete e envia o Espírito Santo. E nós falamos na semana passada, principalmente no texto de Atos 1:8, que é uma promessa: recebereis poder. E essa promessa, ela vem como? Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que irá acontecer? Sereis minhas testemunhas. Onde? Em todo tempo, em todo lugar. Aqui diz, em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Reparem então, irmãos, isso é o avivamento, é o descer do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, assim transformando-nos em testemunhas. Aquele que testemunha uma verdade, ele proclama essa verdade, ele sempre tem esse desejo de falar dessa verdade em todo lugar.
em todo o tempo. E aí a gente percebe, irmãos, nós falamos na semana passada também, que o avivamento não é um avivamento produzido, não é um avivamento copiado. Cada modinha que aparece, irmãos, a gente fica pensando, meu Deus, a igreja é feita de modinhas agora, né? Esses dias eu ouvi algumas igrejas que começaram agora com um sermão de 2 pastores ao mesmo tempo. Aí um fala aqui, de repente o outro continua ali, o outro fala aqui, o outro fala ali, e é assim, né? Então, não sou aqui para criticar, imagina, né, se estivesse criticando. Mas cada uma que as pessoas inventam, né, irmãos, a gente fica pensando, a igreja é simples, não precisamos ficar inventando, não precisamos ficar criando coisas novas. O evangelho é o evangelho, a palavra pode ser pregada por 2, por 3, por 4, mas nós temos uma forma, né, tão especial, e que Deus assim esteja nos levando a mensagem que foi pregada por tanto tempo. E aí a questão não é nem fazer algo diferente, a questão é fazer algo diferente e se titular, não, olha aqui, é assim que se faz. E aí vai todo mundo correr atrás, fazendo tudo igualzinho. Aí daqui a pouco você vê aquele grupo todo fazendo aquela coisa. Então, isso não é um avivamento, isso aí muitas vezes é um avivamento que as pessoas tentam programar. Mas deixa isso para lá, não é o nosso tema, não vamos perder aqui o nosso tempo falando essas coisas. Então, irmãos, nós vimos que esse avivamento é um avivamento especial, porque ele vem do Espírito Santo, vem de Deus. Quando? Quando Deus quer. Lembra que Jesus disse, vocês não devem sair de Jerusalém, fiquem aqui. E aquelas cerca de 120 pessoas ficaram por ali. E eles reuniam, e eles oraram, até que chegou esse grande dia. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Provavelmente eles estavam num templo aqui, né? Chama de casa. E nesse momento, o Senhor vem sobre eles. Essa igreja não tinha nada de especial, ela não tinha propriedades, ela não tinha influência política, não tinha nada. Mas é a igreja que começa de 120 pessoas e nesse mesmo dia 3.000 pessoas se convertem pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver aqui um pouquinho do que aconteceu nesse momento, irmãos. O Espírito Santo veio aqui e, com poder, capacitou essas pessoas a exercer o ministério. Elas todas foram cheias do Espírito Santo. Elas todas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí a passagem diz que Pedro, então, como aquele que sempre, se levanta, toma a frente, ele começa a pregar àqueles que estavam lá. Porque esse movimento aqui, que a gente viu no início, um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, aparecendo distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse aspecto que é aqui descrito é algo que chamou a atenção. Então, aquele pequeno grupo de 120 pessoas foi crescendo, as pessoas começaram a chegar, começaram a olhar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo com esse povo? O Espírito Santo tocando na vida da igreja e as pessoas começaram a se interessar. O que está acontecendo naquele lugar? O que essas pessoas estão fazendo? E, principalmente, irmãos, porque sentiram essa presença do Espírito Santo de Deus. Foram tocados pelo Espírito Santo de Deus para estarem ali, para estarem juntos ali. E aí houve um momento de adoração ao Senhor. Nós percebemos que o texto ele começa, e a grande questão levantada aqui a partir do verso 5 até o 12 é: o que está acontecendo? Eles estão falando e nós estamos entendendo. Existe gente aqui de tantos lugares, tantas línguas diferentes, e é uma língua diferente aqui, não é uma língua de nenhum de nós, mas é uma língua que todos estão escutando, uma tradução simultânea pelo Espírito Santo. Então, a pessoa falava na língua dela, mas as pessoas ouviam na outra língua. Ao mesmo tempo, as pessoas ouvindo. E repare, irmãos, aqui não há uma pregação ainda. O que eles estavam falando?
eles estavam anunciando as grandezas de Deus, como diz aqui no verso 11. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como ouvimos isso? E aí aparece sempre o do contra aqui, né? No versículo 13, alguns que lá estavam também zombaram, dizendo, estão embriagados. Estão embriagados. E foi daqui que surgiu a oportunidade que Pedro então levanta e começa a pregação. A pregação que levou à conversão aqui de 3.000 pessoas por intermédio do Espírito Santo. A pregação que Deus colocou no coração de Pedro para levar aquelas pessoas. Que pregação foi essa, irmãos? Pedro vai explicar, não estão embriagados. O que está acontecendo aqui foi aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, que derramarei meu espírito. E aí ele começa a contar que aquilo lá era a descida do Espírito Santo. Para que ele, de certa forma, comprovasse que aquilo era o Espírito Santo, ele volta na história a falar a respeito de Jesus, que Jesus morreu e que Jesus enviou o Espírito Santo. Ou seja, aqui há então essa afirmação do porquê o Espírito Santo estava naquele momento. Pedro coloca, Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou e enviou o Espírito Santo. E aí, irmãos, a parte que foi tocando aquelas pessoas foi no momento em que Pedro, que ao mesmo tempo declara que Jesus Cristo ressuscitou, ele faz a declaração, vocês o crucificaram, vocês o mataram. Era algo que todo mundo sabia, mas naquele momento foi o momento em que eles realmente perceberam o que tinham feito. Quando vem a conversão, irmãos? Quando nós somos levados ao arrependimento, ao reconhecimento do nosso pecado. O que é um verdadeiro avivamento? É o momento em que nós olhamos para nós mesmos e conseguimos identificar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos do Senhor. Momento como eles, de certa forma, ficaram até sem saber, de certa forma, sem esperança. E perguntaram a Pedro, né, o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer? E Pedro diz que eles deveriam se arrepender, crer no Evangelho, crer na palavra, colocar-se assim diante do Senhor. E nós percebemos que o versículo 41 diz, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, mais um momento de aproximação, né? Descer do Espírito Santo. Deus, no decorrer da história, se aproximou do homem. Lá do Éden estava caminhando com o homem. Em muitos momentos da história, Deus falou com os profetas, Deus falou com aqueles que traziam a palavra. E nesse momento, Deus está presente pelo intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado aqui na vida dessas pessoas. E o Espírito Santo, ele vem unindo as pessoas. Interessante que há um paralelo aqui que a gente pode fazer entre Babel e o dia do Pentecostes. No dia de Pentecostes é uma inversão do que houve em Babel. Lá Deus confundiu as línguas, aqui há uma aproximação das línguas. Em Babel, Deus dispersou o povo. Em Pentecostes, Deus uniu o povo por intermédio do Espírito Santo. Em Babel, as pessoas não conseguiam entender-se. Em Pentecostes, ouviram e compreenderam
o louvor a Deus. Babel foi criada para exaltar o homem, celebrar o nome do homem. Vamos construir uma torre que mostre como nós somos grandes. No Pentecostes, nós vemos a humilhação das pessoas. Aqueles que chegaram lá, se converteram, não receberam um selinho. Olha, você é maravilhoso, você é especial, você é importante para Deus. Aquela pregação motivacional. Não, Pedro apontou e falou, vocês mataram Jesus. E eles não foram embora e nunca mais voltaram. Eles se converteram. Olha que inversão, irmãos. A pregação, ela precisa ser verdadeira. A pregação da palavra. Vocês são pecadores. Se não reconhecerem que são pecadores, estão perdidos. O que devemos fazer? Devemos reconhecer o nosso pecado. Devemos nos voltar para o Senhor. Essa é a ênfase do livro de Atos. Outro motivo para esse dom de línguas acontecer e todos entenderem na sua própria língua é exatamente o poder cumprir esse pregar do evangelho ao mundo. Nós vamos ver no livro de Atos, no decorrer de 30 e poucos anos, essa palavra foi pregada por todo quanto é lugar. Como foi anunciado no verso 8, que dizia, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Essa palavra foi pregada, foi anunciada. E nós percebemos o quanto isso é importante, perceber a ação do Espírito Santo na vida daquela igreja. Acontecimento igual a esse, irmãos, não irá ocorrer mais. Esse é um momento da história. Mas o que marca aqui é algo que começou ali e ocorre já a todo tempo. Antes o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, e pessoas específicas, por um tempo específico, às vezes ele desaparecia. E a partir de Pentecostes, o Espírito Santo não veio sobre as pessoas, ele vem dentro de nós, está conosco. E o Espírito Santo não é um visitante que vem na segunda-feira, não, no domingo, né? Vem no domingo e vai embora na segunda-feira e volta lá para sexta-feira para dar um preparo para o culto. Não, o Espírito Santo é presente todos os dias conosco. Então nós temos sim essa bênção. E o avivamento vem à medida em que nós escutamos a Deus, a palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo. O avivamento vem quando esse Espírito, ele se fortalece em nós, quando nós somos fortalecidos no Espírito. Quanto a gente olha para esse mundo, quanta gente fortalecida na carne, não é verdade? Seja pelo pecado, seja pelo consumismo, seja por esse desejo tão forte, de estar bem fisicamente, de estar bonito. As pessoas buscam muitas coisas nesse mundo. Se nós tivermos essa mesma intenção de nos dedicarmos ao Espírito Santo, a buscar a Deus, a compreender as coisas de Deus, de ter esse companheiro falando conosco, porque ele habita em nós. E nós precisamos alimentar esse Espírito para que ele se torne cada vez mais forte. Como nós falamos há algumas semanas, assim haja essa fusão tão grande que a gente está andando com Deus que a gente não sabe mais se o passo é nosso ou se o passo é de Deus, porque a gente está caminhando com alguém, ele vira para lá, a gente vai junto. Principalmente quando essa pessoa é uma pessoa importante, é uma pessoa que conhece o caminho. É assim que tem que ser a nossa vida. Andando com Deus, vamos junto. Virou, vire. Não se importe para onde. Não questione. Ah, mas a minha vontade é dar uma paradinha, Senhor. Não pare. Se o Senhor te chamou, siga em frente. Fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Assim, irmãos, nós encontramos uma igreja que cresce. 42 a 47, nós não vamos nos delongar, mas aqui há o exemplo. Porque não aconteceu uma conversão e depois cada um foi para um lado. Não, essa conversão ela é algo real e é visto a partir do que aconteceu depois.
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquelas pessoas que se converteram, elas foram ouvir, se cercar de mestres, buscar entender mais, começaram a participar dos estudos bíblicos, né? Para conhecer mais a palavra, se interessaram pela palavra. Na comunhão aqui é exatamente essa união. Eu sou alguém que tem um mesmo Deus. Eu tenho comunhão com você. Comunhão com Deus. Não viviam mais solitários, mas em comunhão com Deus. Antes inimigos de Deus, agora em comunhão com Deus. No partir do pão e nas orações, nos cultos, tanto no templo como de casa em casa, diz o versículo 46. E eles estavam juntos, viviam no temor do Senhor. Aqui diz que eles evangelizavam, levavam essa palavra do Senhor, porque no final do versículo 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós precisamos entender que não é apenas o ato de converter, de ser membro de uma igreja, mas é o ato de estar sendo discipulado, de discipular, de estar juntos. Nós temos que entender que essa comunhão é essencial. A igreja é essencial. Como é bom a gente estar aqui, né, ver várias pessoas. É bom a gente poder rever os irmãos. Melhor ainda, é domingo que vem estarmos todos aqui novamente, mais os que faltaram. E ter uma escola dominical crescendo, né? Depois da pandemia, a escola dominical diminuiu um pouquinho, digamos assim, o número de matriculados, que era mais de 100 matriculados. Acho que nós não tivemos nenhuma escola dominical com mais de 100 pessoas. É difícil isso? Nada. Você está nos 80, 90, mais 10, 20 pessoas que vêm domingo de manhã, nós alcançamos o número de 100 pessoas. E é pouquinho, não? Mas nós podemos, dia a dia, assumindo esse compromisso. E assim, as demais atividades da igreja, e assim, sendo fortalecidos para ser esse testemunha no trabalho, ser esse testemunho da palavra na nossa casa, e vivermos bem, vivermos nessa alegria do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos crer nessa restauração de Deus. Nós precisamos almejar isso para as nossas vidas. Não é aquele, eu creio que pode acontecer. Eu preciso desejar isso para a minha vida. Eu preciso buscar isso para a minha vida. Orar, ler a palavra, estar dia a dia com os irmãos. Que esse seja o nosso clamor. Como Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, faze-a conhecida. Aviva, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida, restaura a nossa vida. Usa-nos com o propósito que o Senhor Deus tem para nós. A maior alegria que nós temos é de poder saber que nós estamos vivendo para agradar a Deus. Essa é a maior conquista que nós podemos ter. E que assim o Senhor coloque no nosso coração, mais e mais, essa verdade, este caminho. Que assim nós possamos servir a Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de conhecer a Tua palavra, ó Deus. Quando nós lemos esse texto, ó Pai, nós percebemos quão grande foi o Teu amor, ó Deus. Porque o Senhor veio para salvar aquele que veio para matar. Aqueles que levaram o Senhor à cruz foram os primeiros a ser chamados, a ser convidados pela Tua graça, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus esteja abençoando, Deus, fortalecendo as nossas vidas,
para que nós possamos ter essa certeza de que o Senhor também nos chama, ó Deus, independente do nosso pecado, independente daquilo que nós somos, ó Pai, porque o Senhor é quem tem a graça e a misericórdia, ó Deus. E assim, ó Pai, como nós cantamos, que o Senhor Deus traga sobre nós, faça chover perdão e graça, ó Deus, e faça-nos viver mais para Ti, Senhor Deus. Aviva a Tua obra, ó Deus, nesta igreja, ó Deus. Não para que nós venhamos aparecer, ser conhecidos, ó Pai, por alguém, ó Deus, mas que nós possamos, ó Deus, estar cumprindo o Teu Evangelho, ó Deus. Sabemos que nós somos pequenos, não temos forças, não temos dinheiro, ó Pai, mas sabemos que o Teu Espírito Santo, quando vem sobre a vida do Teu povo, faz a obra, ó Deus, crescer, faz a obra conhecida, ó Deus, e que o Senhor Deus venha sobre nós e que no decorrer dos dias, dos anos, o Senhor Deus venha a fazer uma obra especial aqui, ó Deus, na Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá. Oramos em nome de Jesus. Amém.